Olá, bom dia, bom dia. Estamos começando mais uma aula com a turma 222 do Colégio Romano Senhor Bom Jesus. Hoje é dia 4 de junho. 4 de junho, sejam bem-vindos à aula. Nós começamos hoje uma aula de história, então, numa manhã geladinha, né, de quinta-feira, próximos ao fim de semana. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom dia, Sara. Que ótimo, então, que a gente está juntos nessa manhã. Então, estamos juntos aí, vamos fazendo dando início à nossa aula, então, né? A gente dá sequência na aula que a gente começou na semana passada. Nós, na semana passada, vimos aí, na semana não, né? Acho que foi na semana passada, é isso mesmo. Nós vimos o início, né, a introdução ao iluminismo. Então, hoje a gente vai dar sequência aos nossos estudos, vamos falar sobre o iluminismo novamente, vamos falar sobre as obras, né, dos autores iluministas. Então, quais são as características das suas obras. Então, por isso, é uma aula mais específica. Eu vou pedir a vocês que peguem, por favor, né, caneta, peguem papel aí para poder fazer as anotações, né, que interessarem a vocês. Eu também vou dizer para vocês que eu vou deixar um trabalho para que vocês entreguem na Iônica, né, para que vocês me devolvam, que é sobre o capítulo número 15. Esse capítulo aqui, o Iluminismo, né, o capítulo 15. Vocês vão fazer o trabalho da página 24 e 25 deste capítulo, onde nós temos um texto bem interessante, que diz o seguinte: o feminismo é ainda o mais importante na periferia, diz Eliane Dias, produtora do Racionais MC. Então, é uma mulher negra, né? É uma mulher negra, e ela vai falar sobre a periferia, né? Só lembrando, então, que nós estamos num momento de intensas transformações e revoltas nos Estados Unidos, né, por conta da morte daquele negro, o Floyd, né, por um policial americano. Então, esse texto ele vem bem a calhar, né, porque ele vai falar sobre a mulher negra também, porque além de ser negra, é a mulher, né, e a gente sabe muito bem que as mulheres são também muito segregadas, né, no nosso mundo, que é um pouco, e é muito, quer dizer, é muito machista. Então, esse texto é um texto bem bacana, que vai fazer uma análise, né, da luta das mulheres no iluminismo, né? Ou seja, a participação das mulheres no iluminismo. Talvez, olhem só, eu não quero prometer nada para vocês, mas talvez eu vou ver se eu consigo fazer com que a gente, na aula que vem, tenha a participação, num período da aula só, no momento da aula, tá, de um convidado. Tá? Então, de repente, eu convide alguém para falar sobre este tema da mulher, falar basicamente sobre este texto e tal, que vocês vão produzir um trabalho para mim, tá? Então, eu não quero confirmar nada, porque não quero nem dizer o nome da pessoa, porque eu vou esperar para a aula que vem, vou ver se vou confirmar com essa pessoa, ver se ela pode participar ou não da aula, né, para a gente poder fazer um bate-papo legal aí com a turma, tá? Bom, vocês compreenderam esse texto aqui, o que tem que fazer? Então, todas as instruções lá, né? Vocês vão fazer uma análise deste texto aqui com a participação da mulher também no período do iluminismo. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Ou melhor dizendo, alguém não entendeu? Bom, se não entenderam, então, se alguém não entendeu, por favor, eu vou pedir que mande para mim que mande uma mensagem, tá? Ou
pode falar, fica melhor dizendo, né? Falando assim fica melhor, porque daí a gente também, eu não paro para escrever, porque eu sou homem, né? Homem não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então tem que ler, tem que escrever e tem que falar. Ah, comigo não funciona. Tá certo, pessoal? Então vamos para a aula, né? Então na aula passada a gente falou das características gerais do que era o iluminismo, né? Ou seja, o iluminismo enquanto instrumento, né? Ele vai eu não consigo abrir isso aqui, João. Eu não, João, eu não consigo abrir o que tu tá me falando, que tu tá me mandando aqui, tá? Aí não tem como ver. Vocês estão escutando o que eu estou falando, pessoal? Não tem ninguém me respondendo. Eu quero ter essa ideia. Sim ou não? Beleza. Beleza. Então vamos lá. Eu vou colocar na tela aqui, então, vou dividir a tela para a gente aqui, colocar os slides, então, que a gente estava vendo na aula passada. Aliás, já está na Iônica, né? E está também no nosso canal, prof.jairo Brum, lá no YouTube, esta aula de hoje, essa aula que nós tivemos na semana passada, e na Iônica estão os slides que eu passei para vocês. Eu passei uma série de filmezinhos também para vocês, né? Tem alguns desenhos animados e tal, que vão falando um pouco sobre cada autor que a gente vai ver hoje, né? Então, vão falando sobre as características das obras, que é bem interessante, tá bom? Então, vamos lá. Então, a crítica, a grande crítica do iluminismo, sem dúvida alguma, era ao absolutismo, né? E o que era o absolutismo, né? O absolutismo, como a gente viu na aula passada, é o antigo regime. Então, olha só, tinha um regime que é considerado antigo, por quê? Porque ele tinha um rei que era centralizador de poder, um rei que controlava a economia, né? Ele tinha características extremamente de conduzir, né, a economia, a sociedade, e isso, de certa maneira, cerceava ou deixava a burguesia desconfortável, né? Além disso, quem apoiava esse governo era a igreja, né? E a igreja, ela condenava muitas das ações do iluminismo, né? Então, o iluminismo, que na sua origem, né, vem discutir a questão da razão, da racionalidade, né? Tentar explicar os fenômenos da natureza, tentar explicar quais são as hipóteses para que aqueles fenômenos ocorrem, né? Ele vai trazer, através de John Locke, por exemplo, de René Descartes, melhor dizendo, René Descartes, ele vai trazer a questão do método, né, do discurso do método, vai ser a grande obra de Descartes, né, onde ele vai trazer, ele vai questionar junto com os cidadãos, né, que se eles pensam, né, eles existem. Então, que todos nós somos agentes. Então, por isso vem um nomezinho, né, um conceito muito importante desse momento histórico é o conceito do antropo, que é homem, antropocentrismo, centro, que está no centro do debate. Então, antropocentrismo, né? E nós vamos ter então aí o chamado movimento humanista, né? O humanismo, né, do homem enquanto ser transformador, gerador, né, dessa sociedade. Vejam bem, o homem, ele não nega, olha o que eu estou dizendo, o iluminismo, ele não vai negar a existência de Deus, não é isso. Ele vai questionar as explicações mágicas para as coisas, né? Então, esse questionamento, né, esta mudança, ela não vai agradar a igreja, né? Aliás, a igreja que vai sofrer com o chamado momento de ruptura, né? Com a chamada reforma protestante. Então, essa reforma protestante, essa mudança, também vai dar margem aí, né, para o surgimento do iluminismo. Certo, pessoal? Vamos lá, então. Vou compartilhar com vocês a tela aqui.
Isso aqui... Deixa eu ver aqui. Ah, a gente viu essa imagem aqui, né? Essa imagem que a gente discutiu na aula passada. Ué, cadê? Cadê? Onde é que tá? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Então, na aula passada, a gente discutiu essas questões aqui, né? A gente tem mais alguém querendo entrar aqui, pessoal. Então, a gente falou sobre iluminismo, falamos sobre a lâmpada ali e tal, as características básicas, né? O iluminismo surgiu na Europa no século XVII, né? Quer dizer, já no século XVII, René Descartes vai dizer que uma coisa é a mente do homem e outra coisa é o corpo, né? Então, ele já vai estabelecer aí uma linguagem, né? Falando que o homem é um ser pensante. Existe um cérebro que pensa, né? E outra coisa é o corpo que sofre, que não tem nada a ver com o cérebro, né? Então, ele vai já começar a discutir elementos que a gente vai... Porque a igreja via como um todo, né? Nós somos um todo, né? Se existe alguma coisa acontecendo é porque a gente merece que isso aconteça, porque isso é uma vontade que não depende da gente, é uma vontade divina, né? Então, já começa a questionar. Então, de acordo com os filósofos iluministas, né, uma forma de pensamento que tinha o propósito de jogar a luz, né? Ó, deixar entrar a luz aí, né? Deixa entrar a luz da razão, a luz da racionalidade, né? E isso vai ser muito revolucionário para o período. Então, defendiam a liberdade de pensamentos, né, eram contrários aos dogmas religiosos, ao controle do absolutismo, tudo isso a gente viu na aula passada. E aí a gente vai falar sobre os princípios do iluminismo. Então, isso aqui sim, aí, se tu quiser, tu vai anotando aí, né, que isso aí é importante que a gente vai discutir aqui, que são os princípios do iluminismo. Então, o primeiro princípio aí que eu trago para vocês é esse aí, ó, a universalidade. Então, o que significa este princípio da universalidade? O nome está dizendo tudo ali, né? Visava a todos os seres humanos, sem barreiras nacionais ou etnia. Vejam bem, então, o princípio da universalidade, ele é o princípio mais democrático existente no iluminismo. Certo? Por que a gente pode dizer que é o mais democrático existente no iluminismo? Porque esse princípio da universalidade, ele visava que todos que fossem humanos, independente da sua nacionalidade, se ele é brasileiro, se ele é americano, se ele é africano, se ele é canadense, se ele é, enfim, albanês, que todos eles tivessem, né, direitos, que tivessem, que esse princípio chegava a todos sem qualquer barreira de nacionalidade ou mesmo de etnia. Olha que importante isso, né? Esse princípio da universalidade hoje, com todos os protestos que estão acontecendo no Brasil e no mundo, né, em relação à morte de pessoas negras de maneira violenta, né, faz a gente questionar, né, esse princípio, né? Quer dizer, será que todas as pessoas, né, no mundo têm direitos, têm princípios que são respeitados, né, que têm autonomia, que têm individualidade, que podem ser ouvidos, né, que tem uma coisa que é muito importante, né, que é a autodeterminação, né? Será que as pessoas elas são vistas como cidadãs? O que é ser cidadão, né? Aquele que mora na cidade, aquele que tem direitos nessa cidade como qualquer outro cidadão, né? Aquele que é respeitado nessa cidade. Cidadão é aquele que age na cidade, né? Então, olha só, cidadão é aquele da cidade e político é aquele da polis, que para os gregos também é cidade. Então, o que é ser político, né? É um ser
que participa das decisões da cidade, que ajuda a escolher um líder, né? que ajuda a construir um ambiente, né? Enfim, será que todos na nossa sociedade têm esses direitos garantidos, né? Será que alguns não são vistos? E aí, de maneira estrutural. O que é maneira estrutural, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Silvio Almeida, é um filósofo, brasileiro, né? Ele é negro, ele é pós-doutor em filosofia do direito, né? Na Faculdade de São Paulo, dá aula lá na FGV em São Paulo, e ele escreve um livro falando sobre o racismo estrutural no Brasil. E é muito interessante, não foi ele que criou esse termo, racismo estrutural, porque isso é um parâmetro para as discussões sobre racismo de vários autores, né? Mas ele vai organizar isso de maneira histórica, né? Então ele vai buscar na história do Brasil e vai tentar explicar como é que o racismo ele se dá no Brasil desde o princípio, né? Desde da colônia, né, que a gente está vendo, e vai até hoje, até os dias atuais, né? Até esse período que a gente está vivendo de república, né? E é muito interessante o que o Silvio fala, porque ele vai dizer uma coisa, ele vai dizer que o racismo, ele surge, quando a gente nasce, a gente já está sendo racista sem saber que é racista, né? Porque as coisas são normais assim como estão, né? O direito é racista, a educação é racista. Então, é uma questão, a questão da raça, ela está introjetada na cultura, né? Como o negro foi tratado e é tratado até hoje na nossa sociedade. E é muito interessante porque a gente acaba enxergando de fato, né? Olha, mas a gente faz isso, a gente faz aquilo. Vou dar alguns exemplos básicos, né? Por exemplo, a questão dos impostos. Todo mundo paga imposto, né? A gente viu aqui, aliás, no Brasil, a gente está estudando isso, o Brasil teve várias revoltas. Essas revoltas, elas são revoltas nativistas ou até mesmo as revoltas emancipacionistas que a gente viu, eram revoltas porque as pessoas estavam pagando muito imposto no Brasil, estavam pagando demais para o Estado brasileiro, né? Então, elas vão começar a reclamar desse imposto, né? Só que quem é que reclama isso naquela época? São os grandes proprietários, né, que não queriam pagar tanto, né? Agora, hoje, quem paga mais imposto no Brasil, infelizmente, quem paga mais imposto no Brasil hoje é o pobre. É o pobre. Aí, algum de vocês podia dizer assim, professor, mas pobre não significa dizer que é preto. Não, eu não estou falando disso, né? Eu estou dizendo que é pobre. Então, seja branco pobre, que é ruim pra caramba, né? Ser branco e pobre, mas preto pobre é a maioria desse país, né? Então, quem são essas pessoas? Quem são esses cidadãos? Quem são esses seres políticos? E como é que esse ser político ele está vinculado nesse princípio da universalidade, né? Então, este princípio da universalidade, né, que vai deixar de fora esses cidadãos que são pobres, né, que vão pagar mais imposto, que não vão ter tanta oportunidade, né? Esse é um grande princípio que não está sendo visto hoje e que é um princípio lá do iluminismo, né? Então a gente tem que ver isso. Então todas as revoltas, né? Tem um movimento nas redes sociais que é Vidas Negras Importam, né? Então, todas essas transformações, né, étnicas, todas essas lutas étnicas, né, todas essas lutas de barreiras, elas são lutas que a gente está fazendo no século XXI. E aqui a gente está discutindo o século XVIII. Quer dizer, então, vejam como as coisas demoram a acontecer, como os direitos demoram a ser, de fato, estendidos, né, às populações. Então, isso é interessante. Eu lembro vocês, assim, ó, se alguém quiser participar da aula, perguntar, dar opinião, faz isso, pode falar aqui, tá, pessoal? Que eu não estou conseguindo ler o que vocês escrevem, mas eu consigo ouvir o que vocês falam. E aí a gente pode discutir as questões que a gente está colocando aqui, tá? Então, se vocês quiserem falar, por favor, né, me interrompam aí, falem,
porque isso ajuda a nossa aula. A gente tem 2 períodos hoje, né? Então, isso ajuda a nossa aula fluir, fica bacana, né? Fica legal, as dúvidas de repente vão surgindo, a gente caminha em cima das dúvidas, fica melhor, tá bom? Então vamos lá. Outro princípio é o princípio da individualidade, né? Quer dizer, cada um é um ser único. Tá? Então, cada um de nós vai ser único. Não tem, nós não podemos ser enquadrados. Então, vejam, isso é muito interessante, porque este princípio da individualidade, do individualismo, é o princípio também do liberalismo, né, econômico. Isso vai se juntar com o liberalismo econômico, que vai dar origem, por exemplo, à questão de patrimônio. Né? Que é a questão, infelizmente, é uma questão que vai distinguir aqueles que possuem e aqueles que não possuem. Individualidade. Então, vamos ver hoje, né? Quem é que tem um iPhone aí? Porque se tem muita gente que tem iPhone, alguma coisa está errado. Então, olhem só, a questão da inclusão, né? Ou seja, o indivíduo sendo visto como o ser único. Né? Então, o individualismo ele não pode ser visto mais como um corpo. Não é mais aquele corpo servil, o manso senhorial. Não, agora é cada um por si, meu nego. Né? Então, cada um vai ter a sua renda, cada um vai ter o seu sustento, cada um vai ter que prover a sua alimentação, cada um vai ter que prover a sua vestimenta, cada um que vai ter que prover a sua casa, né, o seu aluguel ou a sua propriedade. A propriedade vai ser privada, não vai ser mais propriedade comum. Então, nós vamos ter este princípio da individualidade como uma garantia dessa individualidade, desse ato liberal burguês do momento iluminista. Compreendido? Eu não estou ouvindo ninguém me dizer nada. Eu não sei se eu estou dando aula para alguém. Tudo bem aí? Tudo certo, senhor. Tudo tranquilo. Ah, tá, legal. Porque eu não tô, parece que eu estou falando para mim mesmo. Vamos lá. Autonomia. Este é outro princípio iluminista que a gente tem que trazer, né, tem que fazer uma análise bem mais, né, com uma observação bem maior. Autonomia, os homens são aptos a pensar por si mesmos sem a interferência da religião ou da ideologia. Então, olha só. Por que cargas d'água, no período medieval, o homem não fazia interpretação da palavra de Deus? O homem individual. Alguém poderia me dizer? Vou ficar um pouquinho em pé. Por que o homem não fazia interpretação da palavra de Deus? Quase nunca fazia. O homem medieval não tinha essa capacidade de interpretar a palavra de Deus. Quem é que arrisca aí? Porque a Bíblia era em latim? Porque a Bíblia era em latim. Muito bem. Então, assim, a Bíblia sendo em latim, qual é o problema? Eles não sabiam a língua para ler. Então, não tinha acesso ao povão, ao público. Isso acesso mesmo. da língua. O povão não ficava de fora, não tinha acesso à leitura. E mais de que não ter acesso à leitura, esses caras também, eles não se arriscavam a fazer uma interpretação de algo que já estava dito pelo padre, né? Porque interpretação é assim, ó. A gente olha esse vidrinho de álcool aqui, que eu tenho aqui, e cada um de nós pode ter uma ideia sobre isso, né? Então, eu vou pensar que vou passar isso na minha mão, alguém que seja alcoólatra vai dizer que isso aqui é para tomar uns goró, né? O outro vai chamar atenção, vai interpretar, nossa, olha lá, a tampinha é azul, o professor Jair, então é gremista, sabe? Cada um vai viajar na interpretação sobre o que é aquele potezinho
de álcool. Esta liberdade não existia no período medieval. Por que não? Porque a questão individual de cada um não era respeitada no momento em que o padre, quando reza a missa, ele fala a palavra de Deus. Ele interpreta a palavra de Deus. Aí eu pergunto para vocês, quem é que vai à missa? Quem de vocês vai à missa? Ou ia, né? Porque agora não está tendo missa. Alguém vai, pessoal? Não? Alguém já foi? Eu já fui. Alguém já foi à missa aí? Quem que não foi na missa, Jairo? Hã? Quem que não foi na missa, Jairo? Ué, alguém que seja ateu, que tem os pais, Satanista, né? Ah, é, satanista, que esqueci. tem os pais ateus. Olha só, eu fui à missa. E na missa, cara, até hoje, o padre faz a interpretação das leituras 1 e 2 da Bíblia. Tem 2 leituras na missa, né? O padre não faz as leituras? Sim ou não? O padre pergunta para vocês o que vocês acham? O padre abre para a interpretação de texto da Bíblia? Ou o padre faz a interpretação do texto da Bíblia? Fiz uma pergunta. Já vi algumas vezes e não abre, senhor. Não abre. Uhum. Né? A gente pode até dizer o seguinte, ó. Bom, o Jairo tá questionando a missa e está sendo muito genérico, assim, porque como é que o padre vai abrir a missa se existe uma galera na missa, tá ligado? Então, pô, vai ser ruim, né? Daqui a pouco todo mundo vai querer participar, a missa não termina mais, nós vamos até dezembro de missa. Não, mas na verdade podia abrir para 2, 3 fazerem um comentário, mas não abre. A interpretação não é feita. Então nós temos até hoje uma questão de tradição, uma questão de crença, uma questão de mito. E isso tudo, a autonomia, né, vai gerar esse impacto com a religiosidade. Então o iluminismo bate de frente com a questão, né, religiosa. Então os homens são aptos a pensar por si mesmos, sem a interferência da religião ou da ideologia religiosa. Isso é uma ruptura, gente. É uma ruptura muito grande dentro do período que a gente está estudando aqui. Então, o modo de pensar iluminista se fundiu por muitos países da Europa. Cada país vai ter lá a sua forma, né, de expressar o iluminismo, através das artes, através da produção textual. E isso só vai surgir... Aliás, eu pergunto para vocês o seguinte, ó, o que vocês acham? As leis, elas surgem antes das demandas acontecerem ou uma lei surge depois que as coisas acontecem? Queria que vocês me dissessem aí. O que vocês acham? Acho que depois que as coisas acontecem. Perfeitamente. Depois que as coisas acontecem. E por que depois que as coisas acontecem? É só a gente pegar um exemplo clássico aqui, ó, clássico, da Boate Kiss, né? O exemplo da Boate Kiss foi o seguinte, cara, morreram 200 e poucas pessoas queimadas, afogadas na fumaça, e depois disso surgiu uma lei, cara, chamada Lei Boate Kiss, ou Lei Kiss, uma coisa assim, que é uma lei que para que tu tenha qualquer estabelecimento que seja comercial ou residencial, tu tem que ter um plano de prevenção contra incêndio. E principalmente em boate, né? Em casas de festa, tu tem que ter uma série de requisitos básicos que os bombeiros têm que liberar para que tu possa funcionar. Então, foi necessário que centenas de pessoas tivessem morrido afogadas para que uma lei fosse criada nesse sentido. Foi necessário que centenas de pessoas morressem com carro, batendo o carro, né? E não usando o cinto de segurança, para exigir que o cinto de segurança se tornasse algo obrigatório. Cara, hoje, tu entra num carro
A primeira coisa que tu faz é o movimento de botar o cinto de segurança. A primeira coisa que tu vai fazer é o movimento de botar o cinto de segurança. Então, quer dizer, olha só, na década de 80, então, tipo, em 89, 88, até 80, até 90, eu acho que 95, tu comprava um carro, se tu comprasse um carro, vinha assim, ó, itens a mais que tu quer. Aí, entre os itens a mais, vinha cinto de segurança, espelho do lado direito, que o cinto era um item a mais, que não vinha no carro. Se tu quisesse o cinto de segurança, tu tinha que comprar para que o teu carro viesse com o cinto de segurança. Hoje é inadmissível. Todo carro vem com airbag. Todo carro, o carro mais simples, já vem com airbag. É um item de fábrica. Não, porque é uma questão de segurança. Então, veja, as leis tiveram que ocorrer antes, né? Antes não, depois das demandas que aconteceram, né? Então, o modo de pensar iluminista ele difundiu por muitos países. Manifestou-se na Holanda, na Inglaterra, na França, e onde se tornou uma doutrina. Seus pensadores, então, não propunham uma revolução, mas uma ampla reforma. E aí vem a grande questão. Qual é a grande questão? Qual é a grande diferença da revolução para a reforma? O que vocês me dizem? Isso é um grande questionamento. Então, a diferença entre revolução e reforma é fundamental para a gente poder entender que a ruptura ela não é abrupta. Não vai ser no iluminismo que nós vamos ter uma revolução, mas nós vamos ter uma série de adequações. Vejam só. Tu tem um quarto, e nesse quarto, o teu pai resolve fazer uma reforma no teu quarto. O teu quarto continuará sendo quarto, porque é uma reforma. Ele pode ter o quê? Ele pode ter um armário novo, ele pode ter até um banheiro, né, no teu quarto. Pode até existir um banheiro no teu quarto. Depende do investimento que foi feito, né, for feito no teu quarto. Agora, o teu quarto jamais será transformado em cozinha. Porque daí eu vou fazer o quê? Uma revolução. Eu vou trocar o teu quarto. Eu vou desmanchar o teu quarto. O teu quarto não existe mais enquanto lugar para descanso, lugar para jogar, lugar para estudar, lugar para dormir. Não, o teu quarto virou um lugar para comer, para fazer comida, para as pessoas se reunirem, virou cozinha. Isso é revolução. A reforma, ela mantém o teu quarto, ela melhora o teu quarto ou piora o teu quarto. Uma reforma pode ser para pior, então? Será que uma reforma pode piorar as coisas? O que vocês acham? Eu acho que a revolução é troca de governo, por exemplo. Alguns iluministas não queriam trocar a monarquia. Eles queriam deixar a monarquia. Justamente. Então, eles queriam deixar a monarquia. E daí a revolução tem a ver com troca de governo. Por exemplo, a Revolução Russa, a Revolução Francesa. Perfeitamente. Mas, olha só, a reforma pode ser ruim. Pode ser ruim uma reforma. Né? Quer dizer, tu modifica o cenário político lá, né? Reorganiza o cenário político, mas mantém o mesmo governo. Então, pode ser ruim. Né? Por exemplo, nós queremos aqui discutir a questão da troca de governo no país, né? Ou a reforma no governo. Então, ou a gente troca ou a gente reforma. Se reforma, continua o governo, porém, com as modificações. Ou a gente troca o governo, né, e vê no que dá. Só que não é simplesmente trocar o governo. Uma revolução não é trocar um governo. Uma revolução é trocar um sistema de governo. E um sistema é muito diferente do que um governo. Porque senão, de 4 em 4 anos, nós faríamos uma revolução no nosso país, né? Trocando o governo. Porque de 4 em 4 anos se troca o governo. Não é isso, né? A revolução ela é muito mais contundente. A gente vai ver isso aí, vai estudar com mais calma. Então aqui nós temos, né, o salão. Isso eu ia falar para vocês. Vou botar aqui. Está terminando nesse nosso primeiro período, faltam 8 minutos, né?
mas eu quero colocar para vocês aqui o seguinte. Essas reuniões que ocorriam com os burgueses, elas ocorriam justamente nesse salão aqui, né? Esse salão aqui é o salão da Madame Kraft, né? Ela é na verdade Geoffrin, né? A Madame Geoffrin, ela era uma mulher muito influente, casada com um mecenas, né? Com uma pessoa muito rica, né? O nome dela é Maria Teresa Rodin Geoffrin. Ela é de origem humilde, tal, tinha 16 anos quando casou, e ela começou então a frequentar o salão da Madame Tessin, que era a mãe do filósofo d'Alembert, né? Aquele matemático d'Alembert e tal. E aí, quando essa senhora morreu, a Madame Tessin, ela então reunia todos esses caras aí, ela reunia esses caras todos no salão dela, que era um salão nobre, né? Porque ela tinha espaço e tal, e ela promovia, né, a possibilidade desses caras começarem a discutir as ideias iluministas na França. Então, vejam bem, ela era uma entusiasta, ela era entusiasmada com o lance, né, da produção literária, da produção de ideias, né? Tem aqui a imagem dela, está aqui ela, né? Ela foi pintada, né? Então, o que eu quero trazer para vocês? Que o incentivo para essas transformações, essas mudanças, eles vão surgir com muita força na França. Então, os iluministas, eles defendiam um Estado que fosse constitucional, ou seja, que ele existisse que ele emanasse, né, que a sua existência viesse de uma autoridade nacional centralizada, com poderes bem definidos e limitados na ampla margem da liberdade civil. Então, vejam bem, o que os burgueses queriam? O que os iluministas queriam? Justamente o que os burgueses queriam, né? Os burgueses não queriam acabar com o Estado do jeito que ele era, para os burgueses estava bom, que esse Estado tivesse leis bem definidas, e essas leis bem definidas autorizassem uma centralização nesse Estado. Tá? Então, assim, em outras palavras, os burgueses queriam controlar o Estado de certa maneira, né? Em outras palavras, os burgueses queriam um Estado muito parecido com o Estado absolutista, porém que todos os cidadãos tivessem liberdade, coisa que no Estado absolutista não tinham. E que o conjunto de leis, e aí quem é que ia escrever essas leis? Justamente os burgueses, e aí quem escreve a lei não se prejudica, porque quem escreve a lei ao seu favor. Todos os burgueses escrevendo essas leis, essa Constituição, nós teríamos, então, uma autoridade central, nacional, né? E que preservaria a liberdade individual. Conseguiram entender, pessoal? Olha só. Então, os iluministas vão buscar a formação de um Estado que seja constitucional, que tenha leis. Essas leis sejam leis, então, escritas por autoridades burguesas, né? E, por ser autoridade burguesa, esses caras vão querer, então, que esses poderes sejam centralizados na mão dessa Constituição ou de quem estiver no poder, e que os direitos aos cidadãos sejam dados de maneira que eles sejam livres civilmente, né? Que haja uma liberdade civil. Então, nós vamos falar sobre mentalidade ilustrada, ou seja, o que os pensadores do iluminismo pensavam sobre o iluminismo. Então, essa mentalidade ilustrada, ou seja, esses caras, né, cada pensador vai ter um jeito de pensar o iluminismo. Sobre isso, a gente vai ver no nosso próximo vídeo, que a gente está gravando, está baixando aqui. Então, termina esse e a gente continua o outro em seguida, já às 9h. Eu te digo aqui. O outro começa às 10h20, né? Depois do recreio. Então, agora,
vai lá, toma uma água, toma um café e depois a gente continua e vai falar sobre a mentalidade de cada um dos pensadores iluministas, começando por John Locke. Tudo bem, pessoal? Tudo certo, senhor. Então, daqui a pouco a gente volta. Eu aguardo vocês aí para a gente começar o nosso vídeo. Grande abraço. Até mais.